Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Estamos juntos a partir de agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao AB1 dessa quarta-feira, hoje dia 27 de agosto. Estamos juntos, hein? São 11 horas e 49 minutos. Estamos aqui na telinha da TV Asa Branca, também pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse momento. Segundo a previsão do tempo, o dia deve ser de sol com algumas nuvens. Desse jeitinho que a gente está vendo aí, ó. Mas pode ocorrer chuva passageira também. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Agora, a temperatura está marcando 26 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. E vamos dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Vamos ver em São Bento do Una, está aqui na tela, olha só, a mínima de 17 graus, a máxima pode chegar aos 25. Em Jaqueira, na Zona da Mata, 18 graus a mínima, 27 pode ser a máxima. E em Itabira, no Sertão, 18 a mínima, máxima de 31 graus. Fábio Gomes e Priscila Martins estão ao vivo com a gente. Fábio vai dizer quais são os principais assuntos do nosso portal nessa quarta-feira. Fábio, seja bem-vindo. Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Um dos principais destaques de hoje, Almir, é a respeito de um homem que morreu após cair de um cavalo enquanto estava treinando numa pista de vaquejada no município de Panelas. Nós tivemos acesso a um vídeo que foi gravado por uma pessoa que acompanhava esse treinamento e é possível a gente ver o momento em que o Gilvan ele acaba perdendo o equilíbrio de cima desse cavalo e cai após derrubar um boi. Todos esses detalhes eu trago daqui a pouquinho, Almir. Uma tristeza, hein, Fábio? Uma tristeza. Priscila vai trazer informações atualizadas, pessoal, sobre a situação dos moradores que tiveram as casas atingidas depois do estouramento de um cano da Compesa no comecinho desse mês. Você lembra desse caso? A gente mostrou aqui no AB1. Bom dia para você, Priscila. Seja bem-vinda. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia, Fábio, todo mundo que está aí acompanhando o AB1, ótimo dia. Nós estamos falando ao vivo aqui do São João da Escócia, na rua San Marino, infelizmente, 20 dias hoje, e a situação não parece ter evoluído, né? A cratera continua por aqui, o buraco continua aberto, sem a manutenção do cano e pior, as pessoas que foram atingidas ainda sequer receberam o suporte necessário para continuar vivendo nas condições mínimas, né, que eles precisam para dar continuidade à vida. As casas continuam interditadas, a gente vai atualizar daqui a pouquinho, você vai ouvir as histórias dos moradores que receberam de imediato um salário mínimo para resolver tudo e a gente sabe que esse valor é insuficiente para o tamanho do desastre que aconteceu por aqui. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais informações a respeito disso. Perfeitamente. Priscila e Fábio, até daqui a pouquinho. Franklin, Portugal, está acompanhando os problemas da comunidade hoje, hein? Porque os moradores do loteamento Osana estão enfrentando uma situação bem difícil e a gente vai saber o que é que está acontecendo por lá. Olá a todos que nos acompanham aqui no AB1. A gente está chegando aqui à rua Maria Emília de Freitas, no loteamento Osana. É o chamado, né, do povo. Então as pessoas chegaram com esse relato para a nossa redação da rua em condição insuportável, né, com muito lixo, esgoto estourado. É o que está diante deles todo dia. Então já amanhece diante das casas essa situação em que eles clamam pela ajuda, por uma atenção, né, do poder público. A gente está aqui justamente para mostrar. Daqui a pouco eu volto com estes problemas. Muito bem, Franklin, muito bem. Agora a gente vai ver como é que está o clima em Garanhuns. Nesse instante, a previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado, com momentos de sol entre nuvens. Essas imagens são ao vivo e à noite o tempo deve ficar firme por lá. Agora a temperatura está marcando aí 24 graus na cidade das Flores e a mínima deve ficar ali na casa dos 17 graus, pessoal. Joel Almeida e Gessé Ascioli também estão com a gente nessa edição. Joel vai trazer as oportunidades que estão disponíveis no mercado de trabalho aqui da nossa região. E vai falar sobre direito do trabalhador também. Não é isso, Joel? Bom dia. Bom dia para você, Almir. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui coladinho no AB1.
São mais de 400 vagas disponíveis nas agências do trabalho que já divulgaram essas vagas só para hoje. Aqui na região são mais de 130 vagas disponíveis. A gente vai detalhar essas vagas, né, trazer algumas delas em alguns municípios aqui da região. E também, como você disse, Almir, vou falar sobre o direito do trabalhador com a ajuda de um especialista. A gente vai explicar o direito da pessoa que trabalha em uma empresa quando morre. Esse direito, automaticamente, ele passa para os dependentes. Mas quais são esses direitos? O que é que esses dependentes e quais esses dependentes podem receber esse dinheiro? Daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso. Esses são os assuntos que eu vou trazer aqui no AB1. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Você pode me chamar a qualquer momento, Almir. Muito bem, Joel, muito bem. E por falar em direito, o GCE vai falar sobre direito do consumidor. Quarta-feira é dia de ajudar o consumidor a resolver os contratempos de uma compra ou da aquisição de algum serviço. Não é isso, GCE? Bom dia. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Pois é, uma situação bem complicada de hoje, viu? Porque já imaginou você comprar um produto e de repente aquele produto aparecer lá no site, na busca, né, para o rastreamento daquela entrega, foi entregue, mas você não recebeu. Uma outra pessoa recebeu por você. Está constando que recebeu naquele endereço que você deixou lá no momento da compra, mas de repente ninguém recebeu. A gente vai contar como resolver um problema como esse, até porque a situação bem constrangedora, principalmente que chateia, né? Quem faz a compra, espera tanto tempo e quando chega, consta como entregue, mas não foi entregue, fica o prejuízo e o fornecedor está dando trabalho para poder resolver esse problema. A gente vai trazer essas indicações com o profissional daqui a pouco. É isso, daqui a pouquinho no AB1. Muito obrigado, viu, Gessé e Joel, até já. Agora a gente vai para o intervalo. Em instantes você vai ver que um advogado foi preso no Sertão depois de enviar vídeo íntimo para a filha dele, pessoal. Uma adolescente. A gente teve acesso aí aos prints dessa conversa. E no próximo bloco a gente vai conversar aqui no estúdio com o presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto. É instantes, hein? O seu AB1 começou e a gente volta já já. Estamos de volta com o seu AB1, agora 11 horas e 59 minutos. A gente recebe aqui no estúdio o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Ricardo Paes Barreto. Nós vamos falar sobre as ações do TJPE aqui no estado. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo e uma boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde. A primeira pergunta é voltada para essa ação do TJPE, doutor Ricardo, ligada ao combate à violência contra a mulher, né? Houve uma ampliação por parte do tribunal em relação ao acesso à ferramenta de solicitação, né, de medidas protetivas. Como é que o tribunal tem acompanhado o retorno da população em relação a essa ferramenta? Nós temos uma coordenação que cuida de todos os interesses da mulher no Tribunal de Justiça. É coordenado pela desembargadora Deise Andrade. E recentemente nós lançamos uma ferramenta chamada MPU, Medida Protetiva de Urgência, onde a mulher vítima de violência, ela pode, de casa, na casa de um vizinho, se a violência é muito forte, enfim, ela pode no seu próprio celular ou no computador fazer e prestar a queixa sem advogado, sem Ministério Público, sem delegacia, e a apreciação, pelo menos da medida inicial, da liminar, como é conhecida popularmente, será apreciada em poucos minutos pelo juiz ou pela juíza competente. Em todo o estado essa medida foi implantada e tem sido um sucesso absoluto, porque garantiu a velocidade na proteção da mulher, que é o tema principal. Minutos, horas podem realmente causar um dano irreversível para a mulher. Podem fazer toda a diferença, não é, doutor Ricardo? E em relação ao combate à violência contra a pessoa idosa, quais são também as ações do Tribunal de Justiça de Pernambuco? Nós temos um juizado específico, que é o chamado juizado do idoso, onde todo e qualquer idoso que necessite da proteção do Poder Judiciário, ele pode procurar com uma estrutura apropriada, treinada, para receber as pessoas de idade que têm lá suas dificuldades, inclusive de locomoção e de defesa dos seus direitos. Portanto, todo o idoso que tiver necessidade, o Poder Judiciário também estará aparelhado para socorrê-lo e buscar uma solução adequada para aquela sua pretensão. E a agilização dos processos, doutor Ricardo? Como é que o TJPE também, né, tem empreendido forças em relação a essa possibilidade de um retorno mais rápido para a população, de acordo com as suas necessidades? Nós temos uma dificuldade grande, Almir, de recrutar magistrados hoje em dia. Os concursos são difíceis,
Muitas pessoas que passam voltam para os seus estados, o concurso é nacional, mas nós buscamos uma solução tecnológica para dar vazão àquele volume enorme. Hoje nós temos juízes e juízas acumulando 2, 3 unidades de trabalho com 4, 5 mil processos para dar vencimento. É impossível humanamente. Então nós criamos uma inteligência artificial própria nossa, chamada Maia, do Tribunal de Justiça. Fomos premiados, inclusive ela vai diversificar para todo o país, onde a gente vai dar a possibilidade de cada unidade produzir uma quantidade suficiente para que em cerca de 6 meses nós possamos atualizar todo o estoque de processos do estado de Pernambuco. Demanda um pouco de tempo a implantação, o treinamento da equipe, mas em breve, se Deus permitir, estaremos debastando esse volume absurdo de processos que temos aqui em Pernambuco. Pois bem, doutor Ricardo, em relação à linguagem jurídica, há uma dificuldade por parte da população, não é, de conseguir compreender alguns termos que são técnicos. Até mesmo aqui na redação, no jornalismo, às vezes a gente tem que recorrer também a alguém da área jurídica para compreender, não é, com precisão o que é que consta naquele documento. O tribunal também tem se esforçado para simplificar essa linguagem? A área jurídica ela é muito vinculada ao latim, porque nosso direito ele vem de Roma ainda, a base nossa é de Roma. Existem 2 sistemas, mais ou menos rapidamente, que é o sistema inglês e o sistema romano, que é o nosso, que é o sistema de códigos, enfim. E aquilo lá era aqueles termos pro bono, juris et juris, enfim, esses termos muito difíceis que o povo, aquele do povo, não entende. Nós criamos uma cartilha de linguagem simples, estamos procurando substituir na linguagem jurídica, na medida do possível, uma linguagem mais chegada à fala do povo, para que a gente possa, eu sempre uso esse termo, desencastelando, chegando mais perto do chão, dialogar com a população, entender as necessidades da população e decidir de forma mais equânime, de forma mais correta, mais adequada ao que o povo realmente precisa. Doutor Ricardo, em relação ao Festival Pernambuco Meu País, o Tribunal de Justiça de Pernambuco também tem percorrido as cidades, né, por onde o festival tem passado. Mês de setembro vai chegar aqui a Caruaru, tem percorrido outros municípios. Como é que o TJPE também está fazendo esse acompanhamento? Nós temos um juizado itinerante, que ele se divide em juizado do Fulião, no período de carnaval. Temos o juizado do veraneio, nas praias, onde aqueles abusos de sons altos, abusos com bebida, a gente também ataca e dá uma certa tranquilidade às pessoas. Mas nós tínhamos o juizado do frio, que funcionava tão somente em Garanhuns, no período do Festival de Inverno. E com a criação do Festival Pernambuco Meu País, que é itinerante, nós também seguimos a mesma linha. Estamos com uma equipe de juizado, cuidando de todo e qualquer problema durante a realização do evento, de forma imediata, dando tranquilidade para que as pessoas possam frequentar Arco Verde, Caruaru, Gravatá e todos Taquaritinga do Norte, todo o circuito do Pernambuco Meu País, com muita tranquilidade. A equipe tem comparecido e os resultados são muito satisfatórios. Doutor Ricardo Paes Barreto, muito obrigado pela sua participação conosco nessa edição de quarta-feira do AB1. A gente que agradece esse espaço que o Tribunal de Justiça tem, numa TV que tem a maior propagação em quase que todo o território do estado de Pernambuco. Ficamos felizes e estamos sempre à disposição, o que a gente puder fazer de melhor para não só o Tribunal de Justiça, mas especialmente para todos e todas os pernambucanos e pernambucanas. Estaremos juntos, de mãos dadas, para que Pernambuco seja sempre uma prosperidade, um estado querido e maravilhoso para todos nós. É isso que a gente pretende fazer enquanto gestores do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, doutor Ricardo. E vamos seguindo com o AB1. Agora a gente vai falar sobre os problemas da comunidade, pessoal, porque os moradores de uma rua do loteamento Osana, aqui em Caruaru, estão sofrendo com algumas situações bem delicadas. Franklin Portugal está chegando por lá no nosso Carro Link e vai trazer os detalhes. Boa tarde para você, Franklin. Boa tarde, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. A gente segue aqui na rua Maria Emília de Freitas, no loteamento Osana. Estamos chegando bem perto da área onde os moradores nos aguardam, porque o problema aqui, ou os problemas, né? Lixo que, segundo eles, é recolhido de maneira irregular, não é recolhido da maneira correta, nem satisfatória. Esgoto estourado para todo lado, não tem um saneamento aqui na Maria Emília de Freitas, onde agora, nesse momento, a gente chega, a gente para aqui, né?
tirando aqui o cinto para a gente, de fato, mostrar esse problema, ouvir diretamente dos moradores o que acontece. Então, como a gente pôde perceber, o repórter cinematográfico Robson Santos já me aguardava aqui nesse ponto, né, para conversar com os moradores a respeito do que eles mais sofrem no dia a dia. Antes de falar com os moradores propriamente, Robson Santos mostra, olha só, essa é a situação que dá origem a tanta reclamação e também com razão, né? Porque, olha só, isso aqui não acontece 1, 2, 3 vezes na semana, não acontece, como se diz, é uma vez perdida. É permanentemente assim para eles. Então vou chegar aqui ao lado do Marcelo Rodrigues, que entrou em contato com a gente. Marcelo, como é que vocês acabam enfrentando tudo isso aqui e além do mais, se vocês também acabam sendo ouvidos pelo poder público ou não, é mais frustração? Boa tarde. Boa tarde, Frank. É mais frustração mesmo. Você disse a palavra correta, né? Como vocês estão constatando aqui, faz 15 anos que eu moro aqui, desse jeito é complicado, né? O poder público fica devendo com a comunidade. A comunidade não tem saneamento? Não tem saneamento, não tem saneamento, não. Coleta de lixo precária, como vocês estão vendo aqui, e a gente fica nessa situação aí e nada acontece, né? O que acontece com o lixo? O lixo, o pessoal da coleta faz o seguinte, a bolsa que está inteira eles levam, a que está solta, rasgada pelo cachorro, algum animal, fica. Aí vai acumulando, como você constata aí nas imagens, aí fica essa pendenga aí, essa, né, situação precária aí. E o esgoto é assim, seja em períodos de chuva, seja em períodos de estiagem? É verdade. Desse jeito aí, que você está vendo. Verão, inverno, o céu aberto aí, as crianças passando aí, se contaminando uma coisa ou outra, o risco de doença, né? Com chuva pior ainda mais, acho que o esgoto vai diretamente para as residências. Com certeza, com certeza. Tem pessoal que tem que fazer o batente da casa mais alto para não invadir o esgoto, não invadir, tomar a casa da pessoa, né? O que é que você espera do poder público vendo essa situação agora? Espero que eles tomem providência, né? Vocês têm como, né, eles vendo essa reportagem, eles tomarem providência e ver se ameniza aqui a situação da comunidade. Os problemas foram relatados a partir aqui desse endereço e a gente espera também a sensibilidade do poder público, dos gestores aí, para favorecerem também esta comunidade aqui e uma das partes carentes aí, necessitadas de Caruaru. A gente volta ao estúdio. Franklin, muito obrigado pelas informações. A gente agradece também aos moradores, né, que entram em contato com a gente pelo WhatsApp, né? O pessoal faz esse chamado e a gente vai até lá para ver o que é que está acontecendo. E a gente viu como está difícil a situação aí dessa rua. E a gente quer saber o que pode ser feito pelos moradores, né? A gente foi em busca das respostas. Entramos em contato com a Secretaria de Serviços Públicos para saber o que pode ser feito a respeito do lixo no local. Eles disseram que a coleta no loteamento Osana, realizada às segundas, quartas e sextas, durante o dia, que para evitar o acúmulo de lixo no local é fundamental que a população siga os dias e horários da coleta. Sobre o esgoto e a falta de calçamento, a gente falou com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Aí a equipe de projetos diz que vai ao local para fazer o levantamento de todas essas demandas e incluir o serviço no cronograma de ações com aplicabilidade assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. É essa a resposta da Prefeitura e a gente vai continuar junto aos moradores acompanhando essas demandas também e cobrando essas soluções. Vamos seguindo, pessoal. Olha, agora é 12h, 10 minutos. No dia 8 desse mês, a gente mostrou aqui no AB1 a situação dos moradores do São João da Escócia, aqui em Caruaru, depois do rompimento de um cano da Compesa. Você lembra? Foram muitos estragos e muitos prejuízos também. Passado esse tempo, a gente voltou lá para saber como é que está a situação desses moradores. Então, Priscila Martins está chegando ao vivo para atualizar essa história para a gente. A gente já tem parte do cenário aqui nas imagens que a gente vê no local em que a Priscila está. Por favor, Priscila, quais são as informações atualizadas, hein? Uma boa tarde para você.
Oi, Elmi. Boa tarde para você também, para todo mundo. A gente traz a atualização não só dos moradores, mas também da situação da rua. E como vocês já conseguem ver, olha só essa situação. A gente sabe que esse acidente pode acontecer, não deveria, mas de acordo aí com a Compesa, não sei se você vai lembrar, né? A gente já falou com a Compesa ao vivo, inclusive. É uma coisa que não dá para prever, né? Então aconteceu. Agora, depois de acontecer, é esperado que tenha celeridade na obra e que, principalmente, as pessoas que foram atingidas sejam ressarcidas o quanto antes, né? Ou, pelo menos, de imediato, se consiga oferecer para as pessoas que foram atingidas algo suficiente para que eles consigam retomar a vida. Afinal de contas, imagina aí, por uma culpa que não é deles, ter que parar a vida durante dias e dias, 20 dias hoje, e está aqui. Mas cedo eu estive aqui, os moradores me disseram que durante todo esse tempo não foi visto trabalhadores da Compesa aqui fazendo algum tipo de serviço. A gente não entende o que pode estar acontecendo, por exemplo, compra de equipamento para dar continuidade ao trabalho, mas o que é impressionante é porque no dia seguinte, né, do ocorrido, tinha para mais de 50 trabalhadores aqui, e aí depois sumiu todo mundo, ninguém explica aos moradores e fica mesmo uma sensação de que nada está sendo feito. Agora de manhã, agora há pouco, já tinha alguns trabalhadores aqui, colocaram essas placas, porque vocês vão ver na reportagem agora que essas placas elas não estavam aqui, informando a manutenção. Então eles vieram, colocaram essas placas e você vai conferir agora a reportagem, como é que estava mais cedo, quando a gente esteve aqui. Veja aí. Dá para acreditar que a rua San Marino do bairro São João da Escócia, onde o cano estourou há 20 dias, ainda está como se o acidente tivesse acontecido ontem? A cratera aberta para consertar o vazamento do cano ainda está prejudicando os moradores da rua e as pessoas que precisariam passar pelo local. Sem contar que para onde essa água estava indo, por causa do rompimento, não está indo mais. O pior é saber que as pessoas mais atingidas permanecem com as casas interditadas e morando de aluguel. Afinal, o prazo dado pela Compesa foi de 45 dias. Seu Givanildo está com medo de não conseguir voltar à vida normal. Afinal, já se passaram 20 dias e o que chegou até agora por parte da Compesa foram R$ 1.500 para tudo. A situação é difícil, né? Porque a gente na nossa casa nunca é de você ter ido para outro lugar, um lugar mais apertado, pagando R$ 700 de aluguel e vivendo sem estar no local certo, inseguro, é complicado. O que foi que você ganhou até agora? Até agora foi o salário mínimo que eles mandaram na sexta-feira e estamos aguardando os 45 dias para ele avaliar as percas que a gente tivemos aqui na nossa casa. Esse tempo todo, seu Genildo está morando na casa da sogra, com a esposa e 2 filhos. Ele também perdeu tudo dentro de casa. Está preocupado. Pelo momento estamos lá aguardando até eles fazer alguma coisa para a gente poder retornar à nossa vida normal. Mas enquanto isso, nós estamos aguardando ainda eles ajudar a gente aí nessa questão. Lembram de Manuela, a mãe dos gêmeos, que também perdeu todos os móveis, inclusive as máquinas de costura, que eram as ferramentas de trabalho para o pão de cada dia. Manuela recebeu os R$ 1.500 e alugou uma casa para ficar com o marido e os 3 filhos. Há 20 dias que, se não fosse a solidariedade dos vizinhos em terem emprestado uma máquina de costura, Manuela estaria parada, igualzinho à obra que a Compesa iniciou e não concluiu ainda. Não sobrou nenhuma máquina minha para mim trabalhar. Aí eu me sustentava meus filhos com as máquinas. E aí? Como é que vai ficar a situação da gente? É o povo que está te ajudando. É o povo que está me ajudando. Ó, disponibilizaram fralda, leite para meus filhos, roupa, porque não sobrou nada do meus filhos. O enxoval completo, berço, quadrado, tudo foi embora. A água levou. Aí eu fico assim, a Compesa não entrou em contato com a gente para dizer quando é que eles vão entrar com a ajuda de custo. Porque eu sei que eles vão fazer o cálculo, vão ver quando vão pagar. Agora, o custo mensal, ele não entrou em contato para dizer. Seria justo estarem passando por tanta dificuldade por um problema que não foi causado por eles? Por que demora tanto para proporcionar ao menos o básico? E essa obra, por que está parada?
Onde estão todos aqueles funcionários que estavam aqui no dia do ocorrido? Eles foram muito negligentes com a gente. Deixou muito a desejar e a gente paga nossos impostos para isso, para quando acontecer isso, pelo menos eles terem a dignidade de ajudar a gente a solucionar o problema. No dia tinha mais de 200 funcionários aqui, todos dando maior apoio fiscal, o diretor dizendo que a gente se preocupasse que vinha resolver a questão e até agora não apareceu mais ninguém depois daquele dia. Gente, é um absurdo isso que está acontecendo. O coração chega e estremece, porque dói demais ver as pessoas numa situação como essa. Como é que uma empresa do Estado, que tem o dever de cuidar das pessoas, e principalmente numa situação como essa, soltou a mão do pessoal, deu um prazo de 45 dias a 10 dias, vai vencer o aluguel. E aí, como é que vai pagar o próximo aluguel das casas em que eles estão morando temporariamente, né, até que a casa deles estejam aqui reconstruídas? Perder tudo e você entregar R$ 1.500 e achar que é o suficiente para você passar 45 dias? Em que mundo esse pessoal está vivendo, né? A gente infelizmente tem que falar nessa tonalidade, porque de fato é um absurdo. Qualquer pessoa que chega para conversar com as pessoas que foram mais atingidas ficam de fato impressionadas com o que está acontecendo. Nem as máquinas para trabalhar. Como é que então vai garantir o pão de cada dia, criar os 3 filhos gêmeos de 1 ano, que precisam de leite, que precisam de fórmula, como ela disse, né, de comida, e não ter condições de alimentar os próprios filhos por uma culpa que não é dela, porque ela estava trabalhando, né, tinha um maquinário. E aí a gente procurou a Compesa. A gente quer saber quando é que essa rua aqui, como é que o serviço vai ser finalizado, até a metralha continua aqui, até colchão continua por aqui, e mais, principalmente, quando é que as famílias serão ressarcidas, né, e terão as suas vidas normalizadas. E aí a Compesa enviou uma nota. Eu queria que você prestasse bem atenção agora, que é a resposta da Compesa. Diz assim, ó: a Compesa esclarece que as obras para a troca da tubulação que se rompeu na Avenida San Marino serão retomadas hoje, dia 27, no trecho da Avenida San Marino e posteriormente na Rua Santa Clara, totalizando 700 metros de tubulação. Para dar continuidade ao serviço, a companhia estava aguardando a chegada dos tubos adquiridos em outro estado, uma vez que após análise técnica foi definida a substituição da tubulação de todo o trecho da rua e não somente no local onde a adutora se rompeu. A execução terá início pela Rua San Marino. Quanto às indenizações das 7 famílias que tiveram seus imóveis danificados, a Compesa realizou o pagamento do auxílio emergencial no valor de um salário mínimo no dia seguinte ao ocorrido. E até a próxima segunda-feira será pago o valor referente aos danos dos imóveis, móveis e eletrodanificados. A companhia esclarece ainda que o levantamento dos itens perdidos foi realizado pelos próprios moradores. Os valores totais de cada família serão depositados em conta bancária. Agora sim a gente tem uma resposta. Agora sim a gente tem um entendimento de que ficou parado esse tempo todo porque estava comprando material em outro estado. Faltou o quê? A comunicação com quem foi mais atingido, explicar isso para eles. Porque eles olham para cá, acordam todos os dias pela manhã, não vem ninguém trabalhando aqui. O buraco aqui no meio da rua, a sensação é de insegurança, é de pensar que isso aqui vai ficar por tempos e tempos e tempos, como são tantas obras, tanto do governo municipal como do estado, como do Brasil, né? E aí o pessoal fica de fato desanimado. Mas então a gente já tem essa resposta, né? Começa hoje o trabalho a ser feito aqui e segunda-feira, de acordo com a nota da Compesa, os moradores mais atingidos, que são essas 7 famílias que tiveram as casas interditadas, terão tudo então ressarcido por completo, com a lista que eles mesmos fizeram, e receberão o valor em conta bancária. A gente segue acompanhando e vamos verificar se de fato será assim. Almir. Priscila, muito obrigado pelas informações ao vivo, informações importantíssimas para a gente seguir acompanhando a situação dessas famílias, das pessoas que foram duramente prejudicadas pelo estouramento desse cano. A gente vai seguir acompanhando sim e trazendo essas informações aqui no AB1. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Priscila? E um bom trabalho para você. Vamos seguindo porque está na hora do Momento WhatsApp e a reclamação de hoje vem do Chique Chique aqui em Caruaru. Quem mandou um vídeo para a gente foi o Davi Nogueira. Ele está bem preocupado com uma área que está cheia de mato e mato alto por lá. Vamos ver? Esse canteiro é aqui na Rua Varsóvia,
residencial Chique. Ao perigo, ao chegar à noite, né, os moradores, nós que moramos aqui na rua Varsóvia, ao chegar em casa, né, a gente se depara com um matagal grande desse, né? Aqui é um perigo grande, né? Alguém se esconder aqui, né? E abordar, né, os moradores, né? Porque aqui tá tendo muito assalto aqui no Chique, né? Aí é um perigo grande, né? Isso daqui, né? É perigoso mesmo, Davi, muito perigoso. E foi importante porque você fez esse vídeo à noite, que a gente tem uma sensação ainda mais próxima do que acontece por aí. Tá vendo a escuridão e esse mato todo? Sobre esse problema, a gente entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos. Eles disseram que a localidade está incluída no cronograma de capinação, com serviço marcado para ser realizado até a próxima segunda-feira. Combinado, Davi? É esse o recado da Prefeitura e a nossa expectativa está aí também para que até segunda-feira o pessoal vá lá para resolver esse problema desse mato todo, nessa escuridão tamanha também. Mande o seu vídeo, participe aqui do Momento WhatsApp. É fácil, é só você mandar a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso WhatsApp 991988212. A gente está aqui para fazer a cobrança. E agora vamos aos destaques do G1 Caruaru e região. Fábio Gomes está chegando direto da redação e infelizmente teve acidente com morte em uma pista de vaquejada. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Infelizmente, mais um registro de morte, dessa vez uma morte por acidente que aconteceu no município de Panelas, aqui no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada por Gilvan José da Silva, de 52 anos, e ele era conhecido na região de Panelas e Cupira como Gil Vaqueiro. Essas imagens que a gente acompanha nesse momento foram gravadas por uma pessoa que estava acompanhando o Gil no momento em que ele estava treinando numa pista de vaquejada, e ele, em determinado momento, após derrubar esse boi, ele perde o equilíbrio do cavalo em que ele estava montado, cai no chão e acaba sendo pisoteado pelo animal. De acordo com a Polícia Civil, essa vítima sofreu alguns ferimentos na região do abdômen, foi socorrida para um hospital do município de Panelas e precisou ser transferido para o Hospital Regional do Agreste, aqui em Pernambuco. Mas, infelizmente, devido à gravidade desses ferimentos, ele não resistiu e veio a óbito. Todos os detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos aqui no G1, Almir. Lamentável demais, hein, Fábio? Lamentável demais. Para a gente mudar de assunto, estou vendo que no G1 tem informações sobre novas vagas de estacionamento no centro de Caruaru. Exatamente, Almir. Essas novas vagas começam a funcionar a partir de amanhã, na próxima quinta-feira, dia 28, e são 30 novas vagas que estão localizadas na rua Jornalista Aníbal Fernandes e também em frente à Praça da Criança, bem perto da estação do Espaço Cultural Tancredo Neves. Essas vagas têm como objetivo, de acordo com a Autarquia de Mobilidade de Caruaru, promover uma melhor viabilidade e acessibilidade ao Porto Digital, que também vai ser inaugurado amanhã. A gente consegue acompanhar nesse momento um mapa dessas vagas e acessando o G1, o pessoal pode conferir outros detalhes a respeito dos locais, que são Zona Azul voltado para as motocicletas e para os carros, e também onde é ponto de parada de ônibus, ponto de desembarque e embarque, e também alguns outros locais, como por exemplo, essa vaga aí que é disponível para parada. A gente também tem aqui no G1 outras informações a respeito dos valores da Zona Azul, que tem alteração de acordo com o veículo e também de acordo com o tempo que as pessoas vão ficar que os veículos vão ficar estacionados nesses locais. Para conferir todas essas informações, Almir, é só acessar o G1. Fábio, muito obrigado pelas informações de hoje do G1 no AB1. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Muito bom trabalho para você também e excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu, Fábio. E a gente vai seguindo com o seu telejornal aqui da hora do almoço. Então, agora meio-dia, 25 minutos, AB Emprego no ar. Agora a gente vai ficar por dentro das oportunidades de trabalho disponíveis para hoje. Joel Almeida está ao vivo com a gente também e tem todas essas informações. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está com a gente, ligadinho aqui no AB1. Olha só, aqui em Pernambuco, de ponta a ponta do estado, são mais de 400 vagas disponíveis só hoje. Aqui na região são mais de 130, a gente separou algumas delas, vamos ver. Em Caruaru, são 4 vagas para agente de reciclagem de materiais, 2 para ajudante de carga e descarga de mercadorias, 2 vagas para atendente balconista, 1 para auditor interno, 10 vagas para auxiliar de armazenamento, 1 para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes,
10 vagas para auxiliar de limpeza, 3 para auxiliar de linha de produção, 1 vaga para auxiliar de manutenção predial, 1 para eletricista, 2 para empacotador, 1 para jardineiro, 1 para lavador de carros, 1 vaga também para mecânico de refrigeração e climatização, 1 para montador de veículos, 3 vagas para motorista de ônibus urbano, 3 para operador de caixa, 5 vagas para promotor de vendas, 5 para repositor, 1 vaga para soldador e 8 vagas para vendedor interno. As vagas exclusivas para pessoas com deficiência são 4 para servente de obras. Em Garanhuns, 1 vaga para auxiliar de cozinha, 5 para auxiliar de logística, 2 vagas para consultor de vendas, 1 para garçom, 1 para jardineiro e 1 para vendedor interno, além de 2 vagas para vendedor pracista. As vagas exclusivas para pessoas com deficiência são 4 vagas para auxiliar de logística. Olha só, a gente trouxe aí alguns municípios, mas tem também vagas aqui em outros municípios da região, como Bezerros e Santa Cruz do Capibaribe. Por exemplo, lá em Bezerros são 23 vagas disponíveis hoje, com destaque para 4 vagas exclusivas para pessoa com deficiência. Essas vagas são para auxiliar de linha de produção, né? Já Santa Cruz do Capibaribe tem 26 vagas no total. Falando em vagas de pessoas com deficiência, as agências do trabalho divulgam essas vagas também diariamente. Se você está em casa, tem dúvida de como participar, a gente foi conversar com a especialista, com a gerente da unidade aqui de Caruaru, a Cláudia Sotero, que explicou como é que funciona esse trâmite, esse passo a passo para você conseguir participar de uma entrevista de emprego. Vamos ver. Eu quero ressaltar que essa semana é uma semana muito importante, né? É uma semana nacional da pessoa com deficiência física, intelecto e múltiplas, né? E a Casa do Trabalhador tem o prazer em receber essas pessoas. A gente hoje tem mais de 10 vagas para essas pessoas, então eu quero convidar essas pessoas em especial que quer voltar para o mercado de trabalho, que quer uma oportunidade de trabalho para vir aqui, fazer o cadastro da mesma forma, tá? Trazer o seu CPF, faz aqui o cadastro com a nossa equipe e aí fica disponível para concorrer a essas vagas. A Casa do Trabalhador funciona 8 da manhã às 5 da tarde, não fechamos para almoço, fica aqui na rua Floriano Peixoto, 147. Estamos aqui à disposição para fazer o cadastro e fazer o encaminhamento dessas pessoas para as empresas devidas, tá? Então, para você que está com dúvida ainda, você pode procurar aqui a Casa do Trabalhador, como a Cláudia falou aí na entrevista, fica na rua Floriano Peixoto, no centro da cidade, mas também tem outra agência do trabalho aqui em Caruaru, que fica no Expresso Cidadão, lá no subsolo do Caruaru Shopping, funcionando no mesmo horário de atendimento. E olha só, você também pode ter acesso a essas vagas diárias no site cedep.pe.gov.br. Essas são as oportunidades de hoje, então fique ligadinho aqui, tanto no CEDEP quanto no G1, nas nossas plataformas digitais e aqui na TV Asa Branca, que a gente segue com esse compromisso de informar para você sempre. Almir. Exatamente, Joel. Por isso que a gente vai aproveitar também, a gente continua falando sobre o mercado de trabalho e aí vai falar sobre direito do trabalhador. Por exemplo, quando acontece uma situação de morte desse trabalhador ou dessa trabalhadora, por exemplo, a família tem algum direito previsto em lei, Joel? Tem sim, viu, Almir? Quando a gente fala de morte é sempre muito delicado, inclusive dentro disso, quando esse trabalhador de CLT, esse empregado de empresa, ele morre, esses direitos podem passar automaticamente para os dependentes. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou o advogado especialista no assunto, o advogado trabalhista que está aqui conosco, o Alisson Medeiros. O Alisson, boa tarde para você. Então, a pessoa que estava trabalhando morreu por alguma doença, acidente, enfim. Quais são os direitos dessa pessoa que passa para esses dependentes? Olá, boa tarde, Almir, boa tarde a todos. Bem, os direitos que essa pessoa tem, né, seriam relativos, tá, à extinção natural do contrato de trabalho, que é o que a gente chama, né, quando acontece a morte do trabalhador e a transferência desses direitos para os seus herdeiros e dependentes. Nesse caso, os herdeiros eles teriam direito ao saldo de salário, né, que seriam os dias trabalhados, férias proporcionais e totais mais o terço constitucional, 13º salário, né, e o saque integral do FGTS. Você falou aí do empregado de empresa. Para aquela pessoa que estava algum tempo sem trabalhar, desempregada, faleceu, mas já trabalhou de carteira assinada,
tem o FGTS retido lá, que não pôde retirar durante a vida, como é que a esposa, o esposo, os filhos podem solicitar esse saque? Pronto, tudo isso vai depender tanto na questão de CLT, de permanecer trabalhando, o saque é feito de uma forma, né? E na questão de não estar trabalhando mais, né? Mas ter um FGTS retido, o saque é feito de outra forma. Nesse caso, os herdeiros, né? Eles devem verificar na lista da Previdência Social, né? Quais são os dependentes que constam nessa lista, tá? E aí, no caso de empresa, empregado que trabalha, né, de carteira assinada e acabou por falecer, eles levam a empresa a certidão de óbito, levam a empresa essa lista de dependentes com toda a documentação e podem solicitar tanto o recebimento dessas verbas rescisórias quanto direto na Caixa Econômica Federal o saque do FGTS. Tá? Já no caso de não haver dependentes, tá, nessa lista da Previdência Social, aí eles precisarão buscar a Justiça para ingressar com o inventário, a divisão dos bens, né, que essa pessoa teria e pedir o saque. Como também pode ocorrer no caso do trabalhador que faleceu, por algum motivo tem o FGTS retido, tá? Mas aí eles devem buscar a Justiça para ingressar com esse inventário e pedir essa autorização, essa ordem judicial para que seja efetivado esse saque. Depois de feito tudo isso, os dependentes têm também outro direito, que é a pensão por morte. Quem é que tem direito à pensão por morte e como é que pode solicitar? Pronto, vamos lá. Geralmente, no caso de pensão por morte, né, ele deve constar na Previdência Social, na lista de dependentes, as pessoas já habilitadas para receber essa pensão por morte, que na maioria dos casos serão os filhos menores, né, e um caso de cônjuge. Tá? Mas o caso de não haver, né, na lista de Previdência Social essa questão de pessoas habilitadas à pensão por morte, você pode fazer o requerimento ao INSS demonstrando aquela dependência, né, e o seu direito ao receber ou através da via judicial em caso de negativa. Muito obrigado pelas informações, o Alisson Medeiros, advogado trabalhista, passou essas informações importantes. Então, em resumo, também para você que, infelizmente, perdeu alguém da família, que não estava trabalhando agora, mas que já trabalhou de carteira assinada, você pode também solicitar esses direitos. É só ligar para 135, o número da Previdência Social, para verificar se você consegue fazer o agendamento, o site também da Previdência. É sempre bom ficar ligadinho nos direitos. Almir, eu volto contigo. Joel, valeu, hein? Valeu demais. Muito obrigado pelas informações de hoje aqui no AB Emprego e um bom trabalho para você. No próximo bloco, você vai ver que um advogado foi preso no Sertão depois de enviar vídeo íntimo para a filha dele, pessoal, uma adolescente. A gente teve acesso aos prints dessa conversa, mas também tem notícia leve, hein? Tem o AB Esporte e a gente vai falar sobre os preparativos do Águia, que vai jogar a segundona do Pernambucano lá em Surubim. Agora 12h34, a gente volta já. AB1 de volta, agora 12h36 e agora a gente vai trazer uma história absurda, pessoal. Absurda e revoltante. Na cidade de Inajá, no Sertão, um homem de 34 anos, que é advogado, foi preso. Ele é suspeito de enviar um vídeo íntimo para a filha dele pelo celular, uma adolescente de 16 anos. Parte dessa conversa foi divulgada pela polícia e mostra o momento em que o homem convida a filha para sair. O homem não teve o nome revelado para preservar a privacidade da adolescente. A gente separou trechos dessa conversa. Veja mesmo. As capturas de tela do inquérito policial mostram o teor das mensagens enviadas pelo suspeito à filha. Ele pergunta: "Tá podendo falar, amor?" A filha responde: "Tô sim, pai. O que aconteceu?" "Nada, só estou com saudades", ele diz. A conversa revela que o homem pedia para se encontrar com a adolescente às escondidas da mãe. "Você pode sair sem Nina saber? Te levar para jantar?" A menina responde: "Se eu falar a ela, ela deixa. Ela sabe que eu voltei a falar com o senhor." O pai então pergunta: "Ela vê nossas conversas?" A filha responde que não. Depois ele pergunta se ela está sozinha no momento. A filha responde que sim. E ele pergunta: "Você pode fazer o que te pedi?" "Depende. O senhor está perguntando se eu posso sair sem manhã saber, é?" Ele diz: "Não, ela tem que saber. Meu medo é dela saber que vai ser comigo. Pode não gostar. Tenho medo." A filha diz: "Só posso sair se ela souber para onde é, com quem." A conversa fica ainda mais estranha quando o pai pergunta: "Pode ver uma coisa? E depois me diz o que acha. Você pode não gostar." Ela manda um áudio para o pai que responde: "É safado, amor." Aí ela diz que não quer ver. A conversa prossegue. "Sabia, o que imaginou?" "Não imaginei nada, mas só de falar isso não quis ver." O pai insiste: "Mas veja, amor, aí você fala."
Mais uma vez ela nega. Ele então pergunta: se a gente sair mais tarde, você pode pegar? Pegar o quê? Ela pergunta. Ele diz que é segredo. O pai chega a perguntar se ela ingere bebida alcoólica. Ela diz que não. Em seguida, o advogado envia um vídeo, apaga logo depois e diz que o envio foi por engano. A conversa prossegue com o suspeito perguntando à filha se ela viu o vídeo e se gostaria de vê-lo. Em seguida, ele envia outro vídeo íntimo para a menor e diz: não mostra a ninguém, veja sozinha. A menina responde: meu Deus, e bloqueia o contato. É inacreditável, não é? A Polícia Civil de Pernambuco diz que registrou essa ocorrência como estupro de vulnerável e que o homem foi autuado em flagrante delito e foi encaminhado para uma audiência de custódia. A vítima está recebendo acompanhamento da Rede de Proteção Social do município, incluindo o Conselho Tutelar. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, diz que a Comissão de Direitos Humanos protocolou representação contra o advogado e que o caso tramita em sigilo no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Olha, a gente recebeu inclusive um vídeo de um advogado criminalista explicando o motivo do suspeito ter sido autuado por estupro de vulnerável. Veja. Bom, a conduta supostamente atribuída ao pai da adolescente, ela viola tanto normativas nacionais como tratado de direitos humanos. O ECA, ele diz no seu artigo 241D que é crime aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança ou adolescente com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Além disso, a conduta pode caracterizar o estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, pois o STJ já reconheceu que esse crime, o estupro de vulnerável, ele pode ser incitado por meio virtual. E, por fim, esse envio dos vídeos pornográficos do pai para a filha, ele pode também violar a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que é um tratado de direitos humanos, o qual o Brasil é signatário, que em seu artigo 19 determina a proteção das crianças e adolescentes contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou exploração sexual enquanto estiver sob a custódia dos pais ou responsáveis. Muito bem, agora é 12h41. Hoje é dia de falar sobre o direito do consumidor aqui no AB1, não é? Você já fez alguma compra pela internet e não recebeu a mercadoria? Gessi Ascioli está chegando ao vivo e vai falar sobre essa situação para a gente agora. Situação constrangedora, dá dor de cabeça, é um contratempo danado, né, Gessé? Uma boa tarde para você. É isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Como você falou, imagine você fazer uma compra e não receber o produto. Mas ainda pior, aquele produto está registrado lá no site de busca, de rastreamento do produto, que foi recebido por uma pessoa que não estava no local e o consumidor tem como provar. E depois você vai buscar resolver o problema e o site de compra acaba bloqueando sua conta. Vamos conferir a situação do Wellington Tenório, que é bem complicada e cheia de problemas. Rapaz, eu fiz um pedido na Amazon, foi no final de julho, mais ou menos, e foi R$ 2.200 mais ou menos o pedido. Pedi para entregar lá em Tupanatinga, Pernambuco, aqui próximo de Caruaru. Só que no dia que foi entregue o produto, foi no dia 13 de agosto, quarta-feira passada. A pessoa que assinou, em teoria assinou, ela estava aqui em Caruaru, ela não estava em Tupanatinga, que era o endereço destino. Essa pessoa estava aqui no meu apartamento em Caruaru, e, teoricamente, ela assinou esse recebimento, mas quando ela chegou no local, o produto não tinha sido entregue. Ela, teoricamente, assinou, mas ela não estava no local para assinar, o que é irônico, porque não faz sentido ela não estar e ter assinado. E a Amazon acabou bloqueando a minha conta, ali no e-commerce deles, no Marketplace. Eu não posso comprar e eles negam qualquer tipo de comunicação. Sempre que eu tento me comunicar com eles por e-mail, por chat, qualquer outro local, eles falam que é irreversível, a situação não tem como mudar e que eu infringi a política de troca e devolução, sendo que eu não recebi o produto, a pessoa que assinou não estava no local do dia que foi entregue, a transportadora insiste em falar que foi entregue e minha conta foi bloqueada indevidamente.
assinatura falsa, bloqueamento de conta indevido e produto não entregue. Eu posso resumir a minha situação em tudo isso. Pois é, uma situação bem complicada, porque tem uma sucessão de problemas aí. A gente vai conversar agora com o advogado Jaderson Araújo. Jaderson, uma situação complicada, né? Você acompanhou a situação dele, do Wellington, né? Que fez uma compra, não recebeu o produto, mas está constando como recebido por uma pessoa que nem estava no local. Boa tarde. Como é que a gente tenta resolver? Porque são vários probleminhas aí para resolver dentro de um problema, de um contexto maior. Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde, Almir, e a todos que estão nos vendo. É realmente uma situação atípica, visto que com o grande número o crescimento do e-commerce, compras pela internet, é normal que apareçam erros de entrega e etc. Mas nesse caso bem específico, a gente identifica alguns erros em relação à entrega. Primeiro, a entrega foi efetuada e uma pessoa que não estava lá assinou. Primeiro erro. Como essa pessoa assinou se não estava no local do recebimento? Segundo, a entrega foi dada como efetivada, erro da transportadora, né? Então, o que acontece aí é que a empresa ela afirma que foi entregue o produto a uma pessoa que não estava lá. Terceiro erro, falta de comunicação com o consumidor, visto que ele comprou o seu produto, esperava a entrega, não recebeu e ainda provavelmente terá que pagar por esse produto. Então, uma sucessão de erros, que isso não pode acontecer, isso fere claramente o Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, o que é que a gente identifica? Primeiro, que o consumidor ele tem direito ao recebimento do produto. Isso é um fato, defendido pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Caso haja falha na entrega, a empresa responsável pela venda, ela tem que ou devolver o valor pago pelo produto, ou entregar um outro produto da mesma qualidade, o mesmo produto para essa pessoa que comprou. E terceiro, um grande erro da empresa é em cortar a comunicação com o consumidor. Isso gera, inclusive, pode gerar até um dano moral, visto que ele está tentando buscar a efetivação do seu direito e a empresa que é a responsável pela entrega desse produto não está nem sequer se comunicando com essa pessoa. O que nós indicamos como advogado? Primeiro, tentar resolver administrativamente com a própria empresa, pelos chats, pelo 0800, caso haja. Por se tratar de uma empresa grande, com certeza eles têm. Como a empresa já tolhiu esse direito do consumidor, então buscar os órgãos administrativos de resolução e proteção do consumidor, PROCON. Então procure o PROCON mais próximo da sua residência. Caso, mesmo diante da situação relatada no PROCON, não haja resolução do problema, buscar as vias judiciais nos juizados especiais para buscar uma efetivação do direito, ou devolução do valor e também possível dano material e dano moral ocorrido. Jaderson, obrigado pelas explicações no seu direito de hoje. A gente reforça que se você tem algum problema para resolver e quer as dicas aqui de um profissional para ajudar a resolver esse problema, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 81 99198 8212. É isso, Almir, a gente vai estar sempre aqui no seu direito, garantindo que o consumidor possa resolver as suas situações. Exatamente, Gessé. Muito obrigado pelas informações aqui no AB1. Daqui a pouquinho você está voltando com outras notícias, não é? Vamos para o AB Esporte agora, porque tem informações sobre o Central, hein? A diretoria do Alvinegro pode recorrer na Justiça a uma vaga na primeira divisão do Pernambucano do ano que vem. Então, Herbert Ramos está chegando ao vivo e vai trazer os detalhes dessa história relacionada à primeira divisão. Uma boa tarde para você, Herbert. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todo mundo que está ligadinho aqui no AB1. O Central pode sim jogar a primeira divisão do Campeonato Pernambucano em 2026. Segundo a diretoria do clube, a decisão de aumentar o número de rebaixamentos na edição do Pernambucano deste ano não teve unanimidade e, por isso, pode não ter uma validade jurídica. Já está publicada lá no GE Caruaru e Região uma matéria sobre o tema, explicando todas as pretensões do Central sobre o assunto. Segundo a diretoria, o Central já entrou com um processo judicial e em breve vai receber um veredito. E agora a torcida alvinegra vai ficar na expectativa para saber se de repente o Central consegue essa vaguinha na elite. Teve uma participação
esquecível na elite em termos positivos, né? O time acabou ficando na 8ª posição, mas agora tenta encontrar alguma forma de, quem sabe, disputar a primeira divisão do Campeonato Pernambucano no ano que vem, Almir. Importante a gente seguir acompanhando essa possibilidade também, né? A gente sabe que isso anima o coração do torcedor do Central, mas a gente precisa acompanhar os desdobramentos, né? O passo a passo dessa questão, e é isso que a gente vai fazer aqui no AB Esporte, de olho na Patativa. E por falar no Central, tem artilheiro histórico chegando a um novo clube e você vai contar essa história pra gente, Herbert. Um artilheiro que tem tudo a ver com a história da Patativa do Agreste, não é? Exatamente, Almir, tudo a ver. O Caruaru City anunciou o acerto com o atacante Leandro Costa. Leandro Costa, ídolo do Central, experiente atacante, 39 anos, vai defender o Caruaru City na disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano, a competição que já começa neste sábado. Leandro participou de 8 temporadas com a camisa do Central e marcou 38 gols. Vai ser a primeira vez que Leandro Costa vai defender um outro clube em Caruaru, além do Central. Pela Patativa, Leandro Costa conquistou o título da Série A2 lá em 2022 e também fez parte, inclusive, como protagonista daquela campanha do vice-campeonato da primeira divisão estadual em 2018. São as movimentações do mercado da bola, com os times finalizando a montagem dos elencos para a Série A2 do Pernambucano, Almir. Exatamente, por isso que a gente segue acompanhando tudo e vai seguindo agora, porque tem os preparativos das outras equipes que estão de olho nessa competição, hein, Herbert? Exatamente. E um desses times é o Águia, que sonha alto com essa segundona e pretende animar a cidade de Surubim. Vamos conferir? O Águia nasceu em 2019 e se filiou à Federação Pernambucana somente em 2023. Mas mesmo com apenas 2 anos de funcionamento, o time não se intimidou jogando contra equipes tradicionais do futebol pernambucano. A equipe do Águia garantiu o acesso à segundona do estadual depois do vice-campeonato da Série A3, ficando atrás apenas do América. Agora, a equipe sonha grande, quer escrever histórias de glórias. Chega com um grupo novo e aposta principalmente em jovens promessas. A nossa meta é essa semana trabalhar com bastante intensidade, porque estamos no início de uma pré-temporada. Então o nosso intuito é focar nos trabalhos, condicionar os atletas junto com a minha comissão, para que a gente possa realmente chegar e estrear no Campeonato Pernambucano da Série A2 com o pé direito. A gente hoje temos o grupo com 25 atletas, né? Temos 4 goleiros e 21 atletas de linha. E a gente tem atletas aqui com passagem no Atlético Mineiro, no 13 da Paraíba, de Campina Grande, são atletas mais cascudos, né, na linguagem do futebol. A gente também tem atletas que passaram na base do esporte, que jogaram com Zé Lucas, né, na época lá do esporte. A cidade de Surubim abraçou o time do Águia, que foi fundado em 2019, mas só em 2023 se filiaram à Federação Pernambucana. Apesar de serem o caçula do torneio, aspiram como tradição. O time vai jogar no estádio Coqueirão, em Surubim, que foi fundado em 1960. A terra da vaquejada promete mostrar que entende bem de futebol também. Inclusive, seu Zito, além de torcedor, conhece o estádio municipal Carlos Alberto de Oliveira com a palma da sua mão. Eu comecei na construção em 69, nesse muro do Coqueiro. Foi a primeira obra que o senhor já veio para cá? A primeira obra foi essa aqui. Botei o primeiro tijolo desse campo. No caso, como é que o senhor se sente podendo ver como está o estádio hoje em dia e recebendo novamente uma equipe para disputar o Pernambucano? Muito bonito, eu que me manter a trabalhar. Eu não posso ver uma construção me manter a trabalhar. Então, o Águia segue nos preparativos finais para o Pernambucano da Série A2. O elenco está recheado, tem 25 atletas e o nome no qual o time deposita mais confiança é no talento do lateral esquerdo Romero, que tem passagens pela equipe do Ceará e disputou o Cearense pelo Cariri no início da temporada. Eu enxergo como uma oportunidade para mim, né? A gente vai brigar pelo acesso. Começamos ontem a preparação começamos bem. Tá chegando aí alguns jogadores aí para ajudar, para somar junto comigo. E eu vou dar o meu melhor para ajudar o Águia. Com um time motivado, um estádio cheio de histórias e o apoio da cidade de Surubim, o Águia Futebol Clube quer chegar com tudo nessa Série A2 e provar que não será apenas um figurante. Quer fazer a diferença em busca da elite do futebol estadual.
Tá vendo? E essa busca implicou em sair de Cumaru e ir para Surubim, não é isso? Ou seja, a Águia alçou esse voo e está com esses sonhos também, não é, Herbert? Está com esse sonho e todas as equipes do interior do estado que vão participar da segunda divisão também estão com esse sonho. A gente deseja boa sorte a todos esses times, que seja uma baita competição. E os detalhes sobre a Série A2 do Campeonato Pernambucano, contratações, detalhes sobre a tabela, cobertura completa, vocês acompanham lá no GE Caruaru e região. Fica o convite para todo mundo acessar. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, Almir. Aquele abraço para você, Herbert Ramos, valeu! O intervalo está chegando, daqui a pouquinho você vai ver que foi preso na Bahia o homem suspeito de envolvimento no desaparecimento de um casal de idosos aqui de Pernambuco. Esse caso aconteceu na cidade de Sapé, na Paraíba. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco para você. A gente volta já. Estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 56 minutos. Se você lembra daquele caso do desaparecimento de um casal de idosos daqui de Pernambuco, que a gente falou ontem aqui no AB1, olha só, um homem foi preso suspeito de envolvimento no desaparecimento desse casal. Ailton Emanuel da Silva foi capturado pela Polícia Rodoviária Federal dentro de um ônibus no interior da Bahia. Ele também é suspeito de tentativa de assassinato do filho do casal na cidade de Sapé, na Paraíba. Segundo a polícia, Célia e Nelson Honorato desapareceram no início da semana passada, depois que assinaram uma procuração para o suspeito negociar o imóvel da família com um comprador que deu uma caminhonete como parte do pagamento. Dias depois, segundo a polícia, Ailton teria contratado alguém para retirar pertences de Célia e de Nelson da residência. O filho do casal, que é autista, foi espancado e encontrado amarrado num canavial. A polícia também disse que o homem não tem registro de corretor de imóveis. O suspeito, que negou todas as acusações, vai passar por uma audiência de custódia ainda hoje. Então agora a gente abre espaço para divulgar um caso de pessoa desaparecida. Marlon Steve Lima tem 26 anos, é esse aí da foto. Ó. Ele desapareceu no último sábado. Marlon mora em Bezerros e se você tiver alguma informação, entre em contato com a família dele pelo 81, mais o número 98991-9328. E a gente vai seguindo com o seu AB1, porque Gessé Ascioli está voltando ao vivo para falar sobre o Festival Pernambuco Meu País, que vai passar aqui pela capital do Agreste no comecinho do mês de setembro. E nós vamos trazer orientações para quem pretende atuar como comerciante durante esse evento. Não é isso, Gessé? Traga todos os detalhes para a gente, então. Pois é, Almir, a gente volta a falar sobre o Pernambuco Meu País, que acontece na próxima semana aqui em Caruaru, né? A gente vai ter aí mais uma parte desse evento que percorre o estado de Pernambuco. E para aquelas pessoas que desejam comercializar durante esse período, né? Comercializar aqui nesse evento que vai acontecer em Caruaru, a gente vai conversar agora com a gerente de arrecadação externa, Nayara Pizeta, que está conosco aqui e vai falar um pouquinho sobre como é que está esse cadastramento para os ambulantes que querem comercializar durante esse período festivo, né, Nayara? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a Secretaria da Fazenda, junto à Prefeitura, iniciou hoje os cadastros para os ambulantes interessados, comerciantes interessados em se cadastrar e comercializar no Pernambuco Meu País. O evento acontecerá de 5 a 7, porém os cadastramentos para comercialização estão ocorrendo hoje aqui na estação ferroviária, hoje e amanhã, dia 27 e 28. As vagas estão sendo liberadas para as seguintes atividades: comércio ambulante, comércio estacionário, barraca do pátio de eventos, food trucks e gasoseiros. Os valores vão de R$ 170 até R$ 1.015 para food trucks. Os interessados devem comparecer aqui à estação ferroviária, trazendo sua documentação, identidade, CPF, comprovante de residência e o valor da sua escolha para comércio. Em relação à movimentação, né, nesse primeiro dia, né, de cadastramento, como é que foi essa primeira manhã? Então, foi bem agitada, porém as vagas, como são delimitadas, as pessoas vieram, todas as senhas foram distribuídas, as senhas de hoje, estão todos se cadastrando. Amanhã ainda terá vagas. Nós solicitamos, assim,
a compreensão de que não deixem para a última hora, venham com antecedência. A gente precisa que todos os cadastramentos estejam realizados para que tudo ocorra da melhor forma, da forma mais organizada possível. Então, a gente vai estar aqui, de 8 às 2 da tarde, trazendo a documentação, eu repito, para frisar bem, identidade, CPF, comprovante de residência e o valor da sua atividade. Está também no Diário Oficial o valor do uso do solo, para quem tiver mais dúvidas. Ok, Nayara, muito obrigado pela participação aqui conosco. Pois é, Pernambuco, meu país, que vai estar aqui em Caruaru, né, de 5 a 7. Então, você que quer comercializar, até amanhã com todas essas informações disponíveis também no G1 Caruaru e região. Almir, eu volto contigo. É isso, Gessé, para fazer uma renda extra aí, né, numa boa, durante esse festival de passagem aqui pela cidade. Muito obrigado, viu, Gessé? E quinta-feira é dia do AB Saúde. Amanhã a gente vai abrir o consultório para falar sobre problemas na tireoide. Olha só. O AB Saúde dessa semana vai falar sobre um problema que ultimamente está recorrente. São os relacionados à tireoide. A tireoide é uma glândula localizada na parte inferior do pescoço. É importante para o funcionamento harmônico do organismo. Os hormônios liberados por ela são responsáveis por garantir que o coração, o cérebro e muitos outros órgãos exerçam suas funções adequadamente. Tem dúvida sobre o assunto? Manda sua pergunta para o WhatsApp da Asa Branca 991988212. O AB Saúde é no AB1. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira. Uma ótima tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!